Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui nesse mais um vídeo, né, para falar sobre a palavra de Deus. No vídeo anterior, foi falado sobre o amor à obra de Cristo, a negar-se a si mesmo para fazer o Evangelho. E então nós entendemos um pouco, né, da situação de ser um servo de Jesus Cristo de Nazaré, desculpe. E nós vemos que a dificuldade de assimilar hoje em dia esta árdua tarefa de ser um cristão é muito difícil, né, para muitos, por conta que infelizmente, né, o evangelho da prosperidade é propagado. E nós que sabemos que não é bem assim como funciona o evangelho de Cristo, nós tememos, né, e pelas almas que perecerão, porque a humanidade ela já tem muitos habitantes, mas se nós formos contar, né, quantos ainda necessitam, né, de Jesus Cristo, praticamente a maior parte da humanidade precisa de Jesus Cristo. Então, para ser salvo, tem que ter uma certa, como que eu posso estar dizendo para os irmãos, uma certa quantidade, né, de metas a ser cumprida, biblicamente falando, pela essa palavra aqui. Você tem que cumprir alguns preceitos, ou melhor dizendo, todos os preceitos, para você conquistar a salvação. Porque ser cristão, meus irmãos, é buscar não só, né, uma felicidade, uma paz espiritual, mas também a salvação. Porque só fazer parte do corpo de Cristo, ser um evangélico, né, isso não significa salvação. O que significa salvação é galardão, é luta, é trabalho na obra de Deus, você amar a Deus acima de todas as coisas, porque o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, teu entendimento, toda a tua alma. Então nós vamos entendendo que esse evangelho precisa ser cumprido para que nós venhamos ter salvação, né? E aí, mais uma vez, eu lendo a palavra e veio esta palavra que se encontra em Eclesiastes, louvado seja o nome do Senhor, é a loucura de votos precipitados. Fica em Eclesiastes 4, Eclesiastes 5, louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 1. A loucura de vossos precipitados. Se nós podemos analisar essa palavra, né, atentamente. Guarda o pé quando entrares na casa de teu Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem quem fazem mal. Não te precipites com a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam pouco as tuas palavras. Vamos, né, parar só até, por enquanto, por aqui, né? E nós vemos aqui que Deus, ele já está, nesta palavra, já está nos alertando sobre, né, a gente não sermos precipitados, né, diante de Deus, né? Porque muitas das vezes, né, nós queremos fazer algo para Deus, queremos servi-lo de uma forma grandiosa, melhor, mas às vezes nós nos precipitamos porque até mesmo nós não estamos preparados para servi-lo, né, com esse furor, com essa alegria, com essa força, com esse entendimento. E muitas das vezes, né, irmãos, assim quando nós vamos lá levantamos a mão e entregamos a nossa vida a Cristo, né? Naquele primeiro momento nós achamos que dali em diante é uma vida nova, tudo mudou, você não vai pecar mais, você não vai mais cometer erros, você não vai mais falhar. E não é isso que acontece na vida do ser humano. Muitas das vezes as pessoas levantam a mão, aceitam a Jesus Cristo, mas demora um tempo para que ela venha a ser totalmente liberta e voltada para o Evangelho, para servir a Cristo, para servir a Deus. Como está dizendo a palavra, não te precipites. Muitas das vezes nós falamos, eu amo a Cristo,
Olha, eu te amo, Jesus Cristo. Mas nós não fazemos a obra, muitas das vezes, conforme ele instruiu para fazermos. Muitas das vezes, nós não alimentamos aqueles que têm fome. Muitas das vezes, nós não visitamos o preso, nós não, ajudamos as viúvas. Ou seja, a gente se precipita, nas nossas palavras muitas das vezes, e quando nós somos provados, nós, para os irmãos que entendam espiritualmente, quando nós somos provados, nós acabamos ser por reprovados, porque nós ainda não nos conhecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que nos conhecer para que nós venhamos, a ser, louvado seja o nome do Senhor, focado e não ser precipitado naquilo que nós fala para Deus. Porque muitas das vezes nós dizemos: ó Deus, eu te amo, ó Deus, eu te louvo. Mas o louvor a Deus, ele não é só com os seus lábios. Ele não pode vir só com o seu dizer, mas ele tem que vir com a sua atitude, ele tem que vir com o seu caminhar, o seu dia a dia. E muitas das vezes, irmãos, eu não estou falando aqui, louvado seja o nome do Senhor, com hipocrisia, porque eu também sou, todos nós precisamos a cada dia a melhorar, a nossa caminhada na obra de Deus, no serviço a Deus. Então nós precisamos estar sempre focados em quê? Se conhecer, conhecer nossos pecados, entender aquilo que é necessário que nós venhamos a mudar na nossa vida, a transformar na nossa vida, para que nós venhamos a cumprir com excelência, a negar, negar-se a si mesmo para fazer a obra, irmãos. E muitas das vezes eu vejo, que não, nós nos precipitamos, irmãos, em muitas coisas, muitas palavras que nós falamos para Deus. Nós falamos: Deus, eu te amo. Mas se nós amamos a Deus, e a palavra diz que aquele que ama a Deus, ele obedece a Deus a fio, ele não volta atrás, ele assim como, por exemplo, louvado seja o nome do Senhor, Abraão, quando Deus falou para ele: ó, traga o teu filho para o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele não voltou atrás quando ele tinha dito para Deus que ia servi-lo, que ele era o Deus dele, que Deus era o Deus, para Abraão. Então, a mesma coisa somos nós. Deus, eu te amo. Mas será que nesse exato momento, se for pedido a cabeça de um filho seu, meu, de algum irmão, em troca, louvado, da fidelidade a Deus, será que nós estamos dispostos a pagar esse preço e dizer: não, eu continuo fiel a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que sempre estar vigilante nisso, irmãos, porque servir a Deus é servir de todo o coração, entendimento, de toda a alma. É uma luta constante, ainda mais porque o mundo de hoje em dia, ele nos tira o nosso foco da nossa servidão ao Senhor Jesus Cristo, da nossa servidão ao Deus Altíssimo. Ele tira o nosso foco. Então servir a Deus, ele é uma situação muito mais profunda do que nós podemos falar com a nossa boca. Nós precisamos fazer completa, uma obra completa, para que nós venhamos a realmente, verdadeiramente, não ser precipitado, louvado seja o nome do Senhor, em louvar a Deus. Por exemplo, a gente pode estar muito bem louvando a Deus, a gente louva o Senhor, a gente diz que ama o Senhor, mas ainda não fazemos a obra da forma que Ele nos ensina e que Ele nos manda. Louvado seja o nome do Senhor. Você pegaria todo o seu, louvado, rendimento mensal por uma ordem de Deus, por exemplo, e daria aos pobres para comer? Toma aí, meu salário do mês todo, Deus mandou dar para os pobres. Será que o irmão, a irmã, nós faríamos isso? Irmãos, eu falo para que não haja hipocrisia nas minhas palavras, Cada um sabe das suas atitudes com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós venhamos a entender que temos que analisar, vamos nos policiar naquilo que nós podemos fazer para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos a melhorar e a alcançar. Porque dizer que nós amamos a Deus e não conseguimos completar a obra que Ele nos manda fazer, a gente acaba fazendo, como está dizendo aqui a palavra, acabamos a loucura de votos precipitados. Ou seja, Deus acha uma loucura fazer um voto a Ele, sendo que nós não somos capazes de cumprir.
né? Então, irmãos, é que nós viemos a pensar nisso, né? Para que nós viemos se aprofundar, para que nós viemos ter certeza de que cada ato que nós fazemos para Deus, nós fazemos de verdade, de coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo que isso não tem, né, sido muito efetivamente feito, né, na comunidade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmão, eu conto aqui para os irmãos uma situação que às vezes, né, nós vemos lá uma pregação, louvado seja o nome do Senhor, eu não estou aqui para julgar o pregador, mas sim a forma que, né, que se é feita referente à palavra de Deus que ela nos ensina. Não estou aqui para julgar pregador nenhum, mas que muitas das vezes o pregador, quando está ali no seu momento de pregação, ele praticamente ele ordena que aquela pessoa dê um glória a Deus. Irmãos, o glória a Deus, ele tem que vir daqui. Você tem que sentir daqui. O Espírito Santo tem que vir em você. E você ouvindo aquelas palavras, você glorificar ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós vemos essas situações acontecendo. Ah, dá um glória a Deus aí, irmão, porque você não fica calado, dá um glória a Deus. Mas se eu der um glória a Deus, porque estão mandando eu dar um glória a Deus, isso não está vindo de mim, isso não está vindo do meu coração. E a palavra de Deus diz que glorifica a Deus do teu coração, da tua alma. Então são coisas que nós devemos olhar, analisar, né, irmãos? Para que nós venhamos a fazer o que realmente nós sentimos para fazer para Deus. O que realmente, o que nós conseguimos, somos capazes de fazer para Deus. Porque Deus, ele não é por força, por violência que ele nos quer, mas ele quer que a gente faça isso com, louvado seja o nome do Senhor, com sabedoria, que nós venhamos a ter a consciência do poder, da grandiosidade dele, e que nós venhamos ser servos e servas de Cristo conscientes, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos a cometer, louvado seja o nome, certas loucuras, né? Por assim dizer. Irmãos, que nós venhamos a ser cristãos mais firmes, fundados com o pé na rocha em Cristo Jesus, porque é dessa forma que se tem vitória, é dessa forma que se alcança, né, a vitória. E cada dia nós estamos passando por batalha, provações, né, muitas das vezes, irmãos, para chegar a um certo, né, nível, louvado seja o nome do Senhor, anos de evangelho, você às vezes cai, né? A gente se machuca, a gente tenta, vem o vento e bate, você pensa em desistir, você pensa em olhar para trás, porque crente que fala que nunca pensou, eu pensei em olhar para trás, eu nunca pensei em desistir na minha caminhada, não. E crente que fala isso, eu particularmente, eu acho muito difícil, né, na caminhada do evangelho, não ter alguém que em algum momento ali se sentiu, né, as ondas batendo e falou, não estou aguentando mais. Mas mesmo quando você cai, mesmo quando você desiste, o Senhor vai lá e estende a mão para você de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós devemos entender, que nós devemos servi-lo com consciência do que nós podemos fazer, de onde nós alcançamos, né? Para que cada vez mais nós sejamos mais ousados, porque nós temos a sabedoria, louvado seja sobre nós mesmos, né? Muitas das vezes pessoas, né, às vezes a gente tenta forçar uma situação, uma palavra, louvado, uma profecia, né, irmãos, e acabamos por não cumprir da forma que Deus quer, porque nós fizemos isso transpassando aquilo que Deus colocou como limite. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, irmãos, mediante, né, a palavra passada, do vídeo passado, e este vídeo, sobre a loucura de votos precipitados. Louvado, é muito mais fácil nós sermos sinceros com Deus. Falar, Deus, ó, eu quero te servir, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu só consigo até aqui. Aí é onde entra Jesus para poder te ajudar a superar esse limite, né? Porque muitas das vezes nós não conseguimos sozinhos. Ninguém consegue, sem Cristo, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Nós não conseguimos vencer alguns pecados, algumas atitudes, algumas coisas sozinhos. Deus, ele nos ajuda, ele vai nos mudando a cada dia, você vai melhorando a cada dia, porque não é da noite para o dia que a transformação vem. A transformação em Cristo, ela não vem da noite para o dia. Ninguém fala que é um cristão hoje e amanhã ele é perfeito, né? Perfeito
de um dia para o outro é um pouco complicado, né, irmãos? Há, né, testemunhos, pessoas que falam, olha, ontem eu aceitei Jesus e hoje eu parei com todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros. Há testemunhos de pessoas que fizeram dessa forma. Eu não posso falar que não foi porque eu não sou Deus para saber da verdade e nem da mentira. Mas eu vejo que é muito difícil a transformação completa da noite para o dia. Então a maioria se sente assim, né? Às vezes nós queremos servir a Deus, olha Senhor, levanta a mão na igreja lá e no outro dia não vai nem mais para o culto, assim, poxa, por que eu fiz aquilo, por que eu levantei a mão para o Senhor e hoje eu não quero, não estou nem com vontade para o culto, eu não quero, né? Então, irmãos, pense nisso, vamos sempre focar na vitória em Cristo Jesus e fazer sempre o nosso melhor para podermos crescer na graça e no conhecimento. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Aquele que não for inscrito, estiver assistindo o vídeo, nos ajude, né? Para poder que o Evangelho seja propagado. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um like, dê um joinha. Louvado, se inscreva, faça o seu comentário. Louvado seja, esteja livre para poder estar também fazendo um comentário sobre a palavra. Louvado seja, dando também o seu, né, aí sobre o vídeo, para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Graça e paz, Senhor Jesus Cristo de Nazaré.